Essa é mais uma aula bônus do curso Zero Glúten, Zero Açúcar, tá, meninas? E essa aula vai ser do bolo de abacaxi com ninho, que foi um bolo que a gente criou esse sabor depois que a gente já tinha gravado, né, o conteúdo todo do curso. Mas, como eu disse, quando a gente acrescenta algum produto, a gente coloca para vocês aqui disponível e atualiza todo mundo. Então, vamos montar esse bolo? E eu já queria dar mais uma dica aqui, porque todos os dias, no dia a dia, a gente vai vivendo novas experiências e vai aprendendo com elas. E o que acontece? Esse bolo, essa massa branca, ontem eu fiz a massa, coloquei na geladeira, deixei ela sem o fermento para assar hoje. Esse processo de deixar de um dia para o outro na geladeira a massa crua faz com que ela tenha uma grande absorção da umidade, ou seja, a farinha ela hidrata bastante e com isso a massa hoje está assim, muito mais úmida do que, por exemplo, quando a gente faz ela toda no mesmo dia. Então já vi aqui uma evolução para a gente ter uma massa de baunilha com uma durabilidade maior, e essa massa a gente nem usou farinha de amêndoa, tá? É uma massa normal com a farinha, com o mix de farinha da Beladre, só que a diferença foi que ela ficou de um dia para o outro na geladeira, a massa crua, hidratando. Então fez diferença. E uma outra experiência que eu já tive ontem, que foi o quê? Sobraram 4 fatias de um bolo, e aí eu resolvi proteger as laterais, porque as fatias estavam unidas, elas não tinham sido cortadas. A gente protegeu a lateral, colocou em geladeira, e no outro dia, no caso hoje, quando a gente tirou, elas estavam preservadas, super hidratadas e úmidas. Ou seja, quando você tiver uma fatia, proteja as laterais dela, pode colocar em geladeira, proteja as laterais e observe como que elas ficaram no outro dia. Porque quando a gente colocava sem essa proteção, ela ressecava em geladeira. Então, fiquei aí muito feliz quando eu vi esse resultado e já tinha que vir aqui passar essa dica para vocês. Vamos lá? Agora vamos montar esse bolo aqui. Esse daqui, como eu disse, é o de abacaxi com ninho. Eu tô com o meu recheio aqui de ninho, exatamente como a gente trabalha na loja. A gente faz ele, coloca num pote, ó, coloca o plástico filme em contato e a data de fabricação e validade. Então agora a gente vai pegar, ele tá na temperatura ambiente, não foi em geladeira, tá? Foi feito e a gente deixou ele esfriar completamente, agora a gente vai usar. E eu vou colocar um pouquinho aqui para colar a massa do bolo. O aro já está com acetato. E a parte de cima do meu bolo, olha, eu tirei a tampinha e vou virar ela assim. Para encaixar, eu dou uma leve inclinada para colocar a parte de baixo. Lembrando que os bolos zero glúten, zero açúcar, a gente não molha eles, a gente não rega. Então é tão importante que a massa esteja úmida e bem, ó, fofinha. E ela está exatamente como a gente precisa. O que a gente vai fazer agora? Olha só, eu vou usar a balança. Eu tarei a balança, vou tarar ela aqui, na verdade, com o pote em cima, ó. Tá zerada a minha balança e eu vou retirar a quantidade de recheio que eu preciso. Essa é uma maneira simples e prática para a gente utilizar a balança sem ter que sujar uma outra vasilha, tá? A gente faz isso o tempo todo aqui na loja. Para esse bolo, eu vou usar 475 gramas do recheio de brigadeiro de ninho. Se você quiser, pode adaptar também aí para sua realidade. Dá para diminuir um pouquinho se você quiser, porque esse recheio, na verdade, é uma quantidade bem generosa. É o nosso padrão, mas se você quiser diminuir também pode, tá? Vai dar super certo também. Agora eu vou espalhar aqui direitinho. E eu vou colocar o abacaxi. Para eu colocar o abacaxi, eu não quero que ele extravase também para a lateral do bolo. Então eu vou fazer uma leve barreira de contenção com a pressãozinha aqui, com a colher, e eu já te mostro. Nesse momento aqui, ó, o recheio está todo nivelado. Como eu falei, eu vou fazer uma leve barreira de contenção. Então eu pressiono aqui, ó, para subir um pouquinho do recheio aqui para a lateral, ó. Só para fazer uma leve barreira de contenção, que é o que eu fiz em outras massas e outros bolos com a manga de confeitar. Se você estiver usando a manga, é mais prático para fazer isso. Mas se você não tiver, é só fazer dessa maneira aqui, ó.
É uma quantidade pequena. Você nivela aqui e deixa ele subindo um pouquinho aqui, ó. Pra não extravasar na hora que eu colocar esse recheio de abacaxi, ó. E aqui a gente vai colocar 215 gramas do doce de abacaxi, que é um abacaxi picado pequenininho, ó. E a gente só faz ele com o xilitol, tá? Ó, espalha direitinho. E agora a gente alinha, tá vendo? Fez a barreira de contenção só para poder alinhar e o abacaxi não ficar totalmente para fora. Alinha tudo aqui. E agora a gente vem com a outra camada de recheio, só de bolo. Porém, agora aqui cabe um detalhe importante. Eu arrasto um pouquinho aqui e vou colocar um pouquinho de doce aqui no meio, porque o abacaxi ele não gruda na massa. Então eu preciso colocar um pouquinho de doce aqui que vai virar uma colinha para minha massa de cima, tá? Então é importante fazer isso aqui, ó. Eu preciso de um doce aqui por cima para a massa do bolo grudar e fazer uma colinha entre uma camada e outra, porque o abacaxi ele não deixa a massa grudar, ó. Igual a gente faz a colinha no fundo, a gente faz aqui também. Terminamos de montar e quando o recheio está na textura certa e considerando que só tem uma camada de recheio, imediatamente eu já posso remover o acetato, remover o alho e o acetato e finalizar o meu bolo, e a gente vai fazer isso agora. Ó, vou tirar aqui o durex e passar a faquinha acertando aqui a lateral. Eita, que saiu um monte de doce aqui. Não tem problema, acontece e a gente traz ele de volta e coloca aqui, ó. Saiu daqui, ó. Às vezes ele gruda um pouquinho aqui, ó, no acetato. E aí a gente coloca ele de volta aqui. Prontinho. Agora a gente vai cobrir com merengue. Lembrando que o merengue, gente, tem que ser feito e tem que ser consumido na hora, tá? Depois ele perde o ponto, não dá para guardar, rebater. Com o merengue isso não funciona. Preparou, usou. Eu tô usando aqui o bico 1D da Wilton. Esse bico eu gosto muito de usar pra gente cobrir o bolo, porque ele fica assim com a cobertura bem uniforme, né? A gente espalha de uma maneira uniforme, fica bem prático e facilita o processo de finalização. Também acho muito importante quando a gente tem uma bailarina, porque ela girando facilita a gente espalhar esse recheio, essa cobertura também no bolo todo, olha. E é bem simples, bem rápido. Você pega o hábito e rapidinho você faz isso. Ó. Passa um pouquinho aqui, ó, da altura do topo. E agora a gente vem por cima, cobrindo aqui também, ó. Esse merengue é ótimo para você trabalhar tanto questão de acabamentos com texturas, como também é possível você colorir ele, se você quiser fazer um bolo decorado, tá? E aqui, para espalhar, eu esqueci minha espátula, vou pegar. Já com a minha espátula na mão, agora a gente começa sempre por cima, nivelando por cima do bolo, tá? Depois é que a gente vai para a lateral. Inclusive, quando eu comecei eu não tinha bailarina, tá? Então eu tinha aquele prato giratório, tá? Aquele prato mais baixo, tem algumas pessoas que usam para colocar frios. Ele funciona muito bem também, só que ele é mais baixinho, então a gente tem que ficar mais desconfortável colocar alguma coisa para subir ele. Mas funciona muito bem, tá? Agora, para lateral, eu tenho o hábito de usar esse tipo de espátula aqui, ó. Não precisa ser, é o que você mais gosta. Se você preferir passar na lateral essa espátula também, tudo bem. Se ficar com alguma bolinha de ar, o ideal é você furar, porque pode acontecer, e aí você preenche, mas não pode deixar a bolinha de ar, porque depois qualquer movimento que o bolo fizer, pode ser que ele abra esse buraquinho. Então, se a sua cobertura, seja chantilly ou mesmo merengue, você achar que tem uma bolinha de ar, fura ela e preenche. Aqui eu tive uma situação de uma bolinha de ar. Então a gente só preenche, fura e preenche novamente. Não se desespere.
Mas não deixa a bolinha de ar lá, tá? Passa de novo. Agora eu vou tirar a parte de cima, nivelando aqui, ó. Na verdade, depois que a gente passa, como eu não coloco uma camada muito generosa, né? A ideia é a gente não remover muito. Remover só o mínimo necessário, tá? Então aqui, ó. Só para nivelar. Como esse bolo é de ninho com abacaxi, a gente vai finalizar ele com leite ninho peneirado, tá? E depois a gente vai fazer as pitanguinhas. E agora, quer ver? Vamos lá. Peneiro o leite ninho nele só por cima, para identificar. E agora, se eu fizer a pitanguinha de acabamento em cima de onde eu peneirei o leite ninho, ela não vai grudar. Então o que a gente faz? A gente faz um buraquinho só para essa pitanguinha grudar, tá? Quando eu fizer a pitanga, esse buraquinho vai sumir, ele vai ficar escondidinho lá por baixo. Então não se preocupe que tá danificando o bolo não. Aqui na loja a gente faz esse bolo e divide em 8 fatias para vender. Então a gente faz 8 buraquinhos e 8 pitanguinhas. Com o adaptador eu tenho a facilidade de só trocar o bico, ó, e colocar esse outro aqui. Esse bico aqui que eu tô usando, ele também é da Wilton, é o 8B. Mas você pode usar o bico que você preferir ou tiver aí também, tá? Esse é um bico maiorzinho. Deixa eu pegar mais merengue aqui. E olha como é rápido para montar esse bolo e finalizar. Não tem mistério. O importante é estar com tudo já no esquema, né? Se você faz o recheio antes, se o seu recheio já estava congelado, não tem problema, super funciona. Tanto o recheio de abacaxi quanto de ninho você pode fazer e manter congelado. Quando precisa, só pega ele, descongela e finaliza, ó. Faz a pitanguinha, ela esconde o buraquinho que a gente fez e fica perfeito, ó. Olha a textura dessa cobertura, a estrutura que ela tem. Linda, né? E essa foi a nossa aula do bolo de abacaxi com ninho.